Olá, sou a professora Débora e estou aqui para ensinar e dar um apoio a vocês nessa nova visão, nesse olhar, metodologia da matemática. O que queremos passar para vocês, como passar para os nossos alunos, as nossas crianças, essa metodologia tão estudada, tão cheia de medos e como aplicá-la. E é muito simples aplicar a nossa metodologia da matemática. Estou aqui para conversar com você e apresentar a disciplina. Vai iniciar nesse momento. E quando a gente começa a falar de metodologia do ensino da matemática, vem logo aquela ideia do difícil, do complicado, mas também pode ser prazeroso e prático. Podemos lembrar também que no nosso percurso escolar nós tivemos as nossas dificuldades, nós tivemos os nossos, como podemos falar, os problemas com as habilidades e as competências na matriz curricular e nos programas educacionais. Nem tudo aconteceu tão assim. Um olhar de estudante, um olhar de professor, um olhar cheio de ideias inovadoras com as habilidades e também respeitando as inteligências múltiplas. Podemos trabalhar com a metodologia da matemática de maneira bem prática, seguindo o exemplo de Maria Montessori, que trabalha muito com a matemática, com material dourado. E vamos ver aí o que vocês podem fazer com as atividades encaminhadas para que você venha a construir uma metodologia voltada à matemática. O professor de matemática tem um olhar que pode permear a vontade e fazer com que a criança ou o adolescente se encante pela sua disciplina. Ela é exata, porém, nós podemos trabalhar de maneira lúdica para que ele compreenda a matemática com uma simplicidade de tudo que for ao alcance da criança, ao alcance do adolescente. Então, a partir do momento em que você procura meios para o ensinamento, para que ele seja prazeroso, aí sim está acontecendo a sua metodologia. E a sua metodologia e os seus objetivos serão alcançados, principalmente nessa área de matemática, que é muito número. Quando a gente pensa na metodologia, já denota algo diferente. O que seria? É simplesmente a forma, o caminho, a maneira de determinadas atividades serem compreendidas. De onde é essa ideia? De onde é todo esse método? De onde vem essa metodologia do ensino da matemática? Ela não é uma disciplina antiga, ela não é uma disciplina, ela é milenar, matemática, mas nos momentos de hoje ela passa e permeia por toda a vida da gente, tudo, a arte, você pega a matemática, a geografia, ciências, história, ela é interdisciplinar, ela está em todo lugar. Tudo que você precisa fazer, você precisa de estar ligado de alguma forma com a matemática, com a metodologia e do ensino da matemática. Muitos professores já vêm trabalhando a ludicidade para que se torne mais prazeroso o ensino da matemática. E depende de você pesquisar, estudar novas formas de trabalhar a matemática para que se torne cada vez mais simplificada em sala de aula. A matemática ela tem dois caminhos, né? O histórico da matemática, que a gente pode ver assim, por exemplo. No Brasil, a formação do matemático voltada para as pesquisas deve ser ele iniciou na década de 30. Também surgiram os primeiros cursos de licenciatura em professores de matemática do antigo ginásio, lembra aquele antigo ginásio? E na década de 60 surgiu o primeiro grupo de educação da matemática sob a liderança de Oswaldo Sanjor, no estado de São Paulo.
Então, você sabe como é a matemática, ela tem as vertentes e nós buscamos cada vez mais aperfeiçoar para que possamos fazer com que as crianças e os adolescentes compreendam melhor e ela vá passando de geração em geração, descomplicando. Específica, né? Tendências atuais para o ensino da matemática. Então, as tendências atuais para o ensino da matemática são a matemática, a história da matemática, a matemática crítica, a matemática da matemática, a modelagem da matemática e as resoluções da matemática. Bom, etnomotemática, o que será isso? Que programa é esse? Que denomina esse? É quando abre um novo caminho para o ensino da matemática através das novas tecnologias. É só isso. Você começa a trabalhar a matemática dentro de uma visão que eu falo no contexto cultural, no contexto escolar, no contexto familiar, no contexto global que envolve todos os seres humanos. E aí você trabalha a matemática de forma, como eu te falei sempre, lúdico, técnico, mas sempre utilizando e envolvendo o entender matemática é a partir do momento em que se busque novas formas de entender todo o contexto social, todo o contexto cultural que o ser humano frequenta, que ele utiliza, o que ele faz. Então, essa etnomatemática é exatamente essa abertura para um novo visual da matemática, não aquela coisa rígida, sabe? Que você tem, ela é exato ali, faz, é o 2 mais 2, é 4 e vamos continuar ali naquela linha. Não, vamos descobrir que eu tendo objetos, o meu material dourado na mão, ou lápis, ou caneta, ou copo, tudo que existe no meu ser cultural, no meu espaço cultural, em que eu possa estar compreendendo que o 2 mais 2 pode ser trabalhado com 2 garrafas mais 2 garrafas, eu tenho um copo e mais 3 colheres, como poderemos fazer na conta. Então, é essa prática do dia a dia que Maria Montessori desenvolveu muito bem e que nós vamos aproveitar esse material dourado para compreender melhor a matemática. Atuais do ensino da matemática. O histórico da matemática é uma tendência na educação da matemática que visa colocar ou colaborar com a construção da história do conhecimento matemático como instrumento de compreensão e de valorização do conceito, dando ênfase às dificuldades epistemológicas inerentes à sua evolução. A matemática é um conjunto de conhecimento em contínua evolução, que desempenha um papel importante na formação do seu aluno. E isso é que importa. A matemática crítica é uma tendência da educação da matemática que busca elevar o nível científico da população escolarizada. A educação da matemática crítica requer uma prática pedagógica na sala de aula baseada em um cenário para investigação e convida a todos os alunos a formação das questões e procura as explicações de cada atividade. É a arte de expressar intermédio de linguagem matemática, situação ou situações, problemas do nosso meio, do nosso dia a dia. Então você passa a trabalhar o dia a dia com a matemática e a criança começa a compreender melhor o que está se passando, como é. Por exemplo, uma sala de aula. Você pode medir a sala de aula com a fita métrica e trabalhar com eles várias tendências ali, não só de número, milímetros, tamanho, formas e maneira de estar pensando a matemática. Lembre-se, a modelagem é um processo, a aplicação da matemática ou da modelagem da matemática no ambiente escolar. No contrário, visa exatamente a produção do modelo de matemática. Vocês entenderam? A aplicação da modelagem da matemática escolar, ao contrário, visa
exatamente a produção da modelagem da matemática. A solução dos problemas, segundo Dante, um problema matemático é qualquer situação que exija a maneira de matemática, de pensar e os conhecimentos matemáticos para as soluções, para solucioná-la. Né? De acordo com Poyer, as etapas para a resolução do problema de matemática são: primeira etapa, compreender o problema. Primeira etapa, compreender o problema. Segunda etapa, elaborar um plano. Segunda etapa é elaborar um plano. A terceira etapa, executar o plano estabelecido. A terceira etapa é exatamente executar o quê? O plano estabelecido. Qual foi o plano que você traçou? Você estabelece. A quarta etapa é efetuar o retrospecto ou a verificação da solução, desenvolver, ver os seus objetivos metodológicos. Esse objetivo é sensibilizar toda uma prática pedagógica para que seu aluno compreenda melhor a educação, compreenda melhor o estudo da matemática, em que você possa compreender a matemática na maneira que o cerca. E aí você tem uma grande possibilidade de trabalhar todos os conteúdos, todas as etapas da matemática com facilidade e um grande aprendizagem. Então, bom trabalho para vocês, espero que tenha gostado da nossa videoaula e em breve estaremos juntas. Olha aí, hein, as dicas que nós passamos com as metodologias do ensino, o trabalho em equipe e estamos aí na próxima aula. Aguarde. Tchau!